Muito bem-vindas ao Clube do Livro da Empresária. Hoje a gente vai falar sobre o livro Persuasão. A gente está no segundo vídeo. E qual que é o tema desse vídeo? É sobre os comandantes da atenção. Ele traz aqui, ó, comandante da atenção 1 são os chamarizes, comandantes da atenção 2, os magnetizadores. Qual que é a grande diferença entre esses dois? Chamariz é para puxar a atenção. Eu quero que esse consumidor que está ali passando, vendo diversas informações, como é que eu faço para ter a atenção dele? Não é reter, é para ter a atenção. E o magnetizador já é para reter. Então, é muito diferente. E é importante a gente entender isso. Vai ter comunicação que você vai fazer ali em vídeo, que você vai usar os dois, porque você precisa chamar atenção e depois reter. Tem alguns que você pode colocar muito mais energia em chamar atenção e puxar atenção do que reter. E a gente tem que saber momentos que vai usar de acordo com a nossa estratégia, nosso objetivo de comunicação. O que eu quero? Eu quero atrair mais pessoas, então eu preciso focar muito mais nesses chamarizes de atenção que puxa a atenção do consumidor do que aquele que retém. Percebe que a grande moeda é a atenção, seja para puxar ou reter, as duas coisas juntas, incrível, mas tem momentos que você não precisa das duas coisas juntas. Você pode ali naquele momento só ter a atenção dele para ele, poxa, começar a te ver várias vezes ali, que a gente chama conteúdo mais de atração, mais de topo de funil. E depois um conteúdo mais de engajamento, de relacionamento, onde você entrega algo a mais. E aí você precisa ter mais consciência de como usar esses chamarizes esses comandantes de atenção de magnetismo. Quanto mais a gente entende desta teoria, muito melhor vai ficar a nossa comunicação, porque a todo momento a gente está concorrendo com a atenção do nosso cliente. O que é importante entender? Quando a gente pensa em atenção, não é concorrência. Pega essa chave. Uma coisa é concorrência, o cliente quer comprar um sapato, então ele tem lá 5 marcas, no mesmo nível, sabe? Mesmo nível de qualidade, de preço, de posicionamento. Aí tá ali, pau a pau, concorrência. A gente não tá falando disso, tá falando de reter a atenção desse cliente e dos principais meios hoje que a gente tem através das redes sociais, de conteúdo, porque é diferente, tem rede que é mais voltada para social, rede que é mais voltada para conteúdo, porém, em ambas, o que a gente está fazendo ali? Concorrendo com a atenção desse cliente, que de repente ele está vendo um conteúdo ali sobre TDAH, depois ele está vendo um conteúdo sobre ansiedade, depois ele está vendo sobre uma viagem, depois sobre uma bolsa que ela quer comprar, ali, né? No mesmo 5 minutos, já entrou em contato com vários tipos de coisas diferentes e você está concorrendo com aquilo. Tem duas coisas nesse momento bem relevantes. Uma é o que vai chamar atenção mesmo pela peça que você vai fazer, ou seja, pelo teu vídeo, post, pela forma como você vai, né, pegar essa cliente para ela poder querer realmente ouvir, e aquilo que ela está interessada naquele momento, que ela está buscando. Só que você não controla nenhuma dessas duas coisas. O que você controla é aquilo que você traz de comunicação, verbal e não verbal. E aqui ele está trazendo para a gente formas de a gente usar essas técnicas e encurtar esse caminho para a gente chegar até o nosso consumidor, para chamar a atenção, para reter a atenção. Então vamos lá, eu vou trazer os exemplos, alguns exemplos, vou falar o que é cada um deles e o exemplo. Nos chamarizes de atenção, a gente tem 3 que ele traz, que é o sexual, o ameaçador e o diferente. O sexual é o apelo pelo belo, pelo prazer. O que é o sexual? É algo necessário, quando a gente pensa, é algo ligado à sobrevivência, à necessidade humana. O ameaçador também é conectado à sobrevivência, porque é nosso instinto de segurança, de proteção. Quando você vê algo que ameaça, você tem um instinto de segurança e protetor, mas te chama a atenção. E o diferente, quando eu estou aqui e tal, vendo várias coisas iguais, de repente uma coisa me puxa, porque ele é muito diferente daquilo que está acontecendo ali. É quando você usa um gatilho para essa pessoa sair do foco desse monte de coisa parecida e vir para algo diferente.
tanto no visual quanto na palavra. Só o fato de você trazer um gatilho ali para ele, isso aqui que você está fazendo não é para todo mundo. Isso aqui te torna único e diferente dessa massa, dessa maioria. Isso é um gatilho aqui que a gente está falando, né? É um chamariz de atenção dentro dessa classificação diferente. Só o fato de você ter usado esses termos para ele se sentir, se é a persona, se é essa pessoa que quer se diferenciar, ele vai ser chamado, ele vai ser retida a atenção dele para isso. Então, quais são os exemplos que ele traz aqui para eu poder dividir com vocês? E aí eu vou colocar dentro do meu contexto, do contexto da academia produtiva. Então, por exemplo, desejo também é uma forma de decisão. Aqui a gente fala muito sobre a importância de tomar decisões, porque como que eu defino um objetivo se eu não tomo decisão? Desejo também é uma forma de decisão. Tá vendo que eu estou usando uma palavra que remete a esse que ele chama de chamariz de atenção sexual. Um outro exemplo. Você não quer mais tempo. Você quer se sentir desejada pela própria vida que construiu. Então, aí obviamente que eu estou trazendo uma frase, mas a gente vai discorrer aqui um roteiro para um vídeo, ou um roteiro para um texto, para um artigo, para um carrossel, fora as imagens que vai usar aqui de uma mulher mais sexy, de repente mostrando o ombro, alguma coisa assim, que remete também para esse gatilho. Agora, quando a gente traz o diferente, aí é para quebrar padrão, essa é a função do diferente. Organização não resolve sua falta de tempo, aliás, às vezes piora. Como assim? A organização vai piorar minha falta de tempo. Então você está trazendo uma informação contrária com a crença comum. E aí, contrária com a crença comum é diferente. Outro, disciplina não é sobre fazer mais, é sobre parar de fazer o que não importa. Também usa ali uma coisa tão não convencional, um pouco quebra o que a maioria vem falando. É simples, é sutil, mas quando você pega isso aqui como um gatilho e traz um contexto, funciona. Funciona. Outro que ele traz aqui, né, dentro desse primeiro nível, ele coloca aqui, deixa eu só achar aqui, qual que é o nosso terceiro? O ameaçador, né? O ameaçador que tá aqui, olha, a função, capturar a atenção pelo risco, não pelo pânico, não é isso. Se você coloca pânico, a pessoa não quer nem ler a informação, a gente não tá aqui para isso. Mas você pensa, poxa, se ela percebe que existe um risco, deixa eu ler para eu me proteger, deixa eu entender para eu me pôr numa posição de segurança. Quando você não decide o que é prioridade, a sua rotina decide por você. Percebe? É bem sutil, mas poxa, quer dizer que se eu não decidir, alguém vai decidir por mim. Então eu preciso tomar uma atitude. Pera lá, deixa eu ver o que eu vou decidir aqui. Mostra que você como se fosse uma perda de controle. E a gente não quer perder o controle, de jeito nenhum, né? Quanto mais tempo você há de organizar a sua agenda, mais fácil aceitar uma vida sempre no limite. Aponta uma consequência que é progressiva. Um problema que vai aumentando e a gente também, né, isso é ameaçador. Eu também não quero que o problema aumente. É um risco. Eu quero me proteger disso. Então, percebe que as falas aqui estão sutis dentro de cada um desses itens que ele traz, que é o sexual, diferente e ameaçador. E isso aqui seria um gatilho, uma forma de puxar a atenção da pessoa para ela, poxa, peraí, deixa eu entender, não, eu não quero, eu quero me proteger. Aí quando entra no sexual, eu quero ter essa vida mais desejada, eu quero esse prazer, eu quero esse desfrute. O diferente, eu quero fazer parte daquele grupo ali diferente. Então, olha a riqueza que é a gente começar a entender o conceito para depois buscar o apoio de gatilhos conectado com esse conceito, para não misturar tudo, porque às vezes você fala assim, nossa, eu preciso aqui trazer uma informação para o público, eu preciso que essas pessoas ouçam o que eu estou falando, mas você não tem uma técnica, você não tem um conhecimento de como puxar a atenção, aí você tem um conteúdo maravilhoso, incrível, você tem algo incrível para mostrar para as pessoas, e aí de repente o teu vídeo é muito legal, mas não consegue puxar a atenção, porque faltou a técnica do gatilho. O que
vocês já ouviram falar com toda certeza o quanto o título do livro define se esse livro vai ser vendido ou não. Quando a pessoa já tem uma grande autoridade, você fala assim, nossa, o fulano fez um livro e já tem, ele é recordista dos melhores há muito tempo, você fica curiosa para saber o que é aquele livro. Isso, ele não vai chamar atenção de repente pelo título, porque você chamou atenção pelo autor. Mas se não tem, se esse autor ainda não está nesse nível de autoridade, é o título que vai chamar a atenção. Mesmo quando o autor está no nível de autoridade, ele concorre com vários outros. Lembra que eu falei da atenção? Então é o título que vai definir. E aqui a gente está falando exatamente isso. É algo que, sabe, vai puxar e vai chamar a atenção. É muito importante. Tanto que esse vídeo aqui eu estou falando só sobre esses dois chamarizes. Porque quando a gente capta essa informação e passa antes de soltar os conteúdos, aquele monte de coisa que a gente se prepara para fazer, para gravar um vídeo, para soltar um post, para poder fazer uma estratégia de comunicação, para poder mostrar um produto nosso, alguma coisa assim, você prepara um monte de coisa e aí perde o número de visualizações, perde a audiência, perde a atenção das pessoas porque não sabe chamar a atenção. Então, esse vídeo aqui a gente merece esse investimento de tempo. Agora, o segundo que ele traz aqui, que é o comandante de atenção, os magnetizadores. Então, eu vou trazer aqui os 3. O primeiro que ele traz aqui, o autorrelacionado. Função, prender a atenção porque fala diretamente sobre mim. O que é isso? É você colocar o teu cliente, a tua cliente no centro da conversa. Ela entender, nossa, é sobre mim. Por exemplo, em algum momento da semana, você sente que trabalhou o dia inteiro e mesmo assim não avançou no que realmente importa? Nossa, caramba, eu trabalhei pra caramba, meu Deus, mas o que eu precisava fazer, né? Ainda não dei conta, não fiz, não avancei. Eu tô falando sobre você. Então, esse autorrelacionado, a função é prender a atenção, prender. Lembra que o primeiro chamariz de atenção, né? Ele é para puxar, agora a gente está falando para prender. Agora eu quero que essa pessoa fique aqui comigo. Em algum momento da semana, você sente que trabalhou o dia inteiro e mesmo assim não avançou no que realmente importa. Falou comigo. Se você é empresária, provavelmente já terminou o dia resolvendo tudo, menos o que era prioridade para você. A mesma coisa, falando de forma diferente, colocando a empresária no centro da conversa. O outro, o incompleto. Manter a atenção aberta por falta de fechamento. A pessoa fala assim, peraí, calma aí. Não terminou ainda? Está incompleto, você também retém a atenção. Exemplo, existe uma decisão simples que muda completamente a forma como você organiza a sua semana, mas quase ninguém faz. Fala, pô, qual que é essa forma? Ou seja, além de eu puxei a atenção e eu retive, porque você vai querer saber qual que é a forma. Outro exemplo, planejamento só começa a funcionar depois que você corrige um detalhe específico. Sem isso, é só intenção. Tá, mas qual que é esse detalhe específico? Você quer saber. Entende? Então, por que funciona? Porque abre esse loop de eu falar, caramba, o que é? Qual que é o próximo passo? Qual que é a solução? Não entrega a decisão de cara. Gente, isso aqui é uma das coisas que eu mais pequei. De querer, na frase, já falar, sabe uma frase que a frase já é tudo? Quando a frase já é tudo, ela é post estático. Ela não é um gatilho para você poder chamar a pessoa para ficar com você, para ela ter interesse em ver seu vídeo, em ler seu artigo, em ver seu carrossel, em ler seu texto, em ler a sua mensagem quando você manda pelo WhatsApp. Ou vou fazer uma palestra, né, para a pessoa poder, deixa eu continuar ouvindo aqui o que ela está falando, estou numa ligação. Então, para qualquer coisa. Você deixou ali e fala, vai querer continuar ouvindo porque você ainda não entregou o ouro logo de cara. O outro que ele traz aqui, né, que seria o terceiro dentro desse aqui, olha. Desculpa. O exemplo. Achei. Misterioso. Função, reter a atenção criando uma lacuna mental que a pessoa quer fechar. A mente pensa assim, ó, isso não está completo, precisa continuar. Um exemplo, existe um erro silencioso que faz mulheres competentes trabalharem mais e avançarem menos. Ele não tem nada a ver com falta de esforço.
não tem a ver com falta de esforço. E o que é então? Percebe que tem uma lacuna? Outro, toda empresária que chega exausta no fim do dia está repetindo um padrão. A maioria nem percebe. Qual que é o padrão? Percebe que fica um mistério na frase? Porque está sugerindo algo oculto. Eu não sei se... eu fiquei, assim, muito entusiasmada com isso. E é claro que entre um e outro é muito sutil a diferença. Por isso que a gente precisa realmente de uma certa teoria, que é o que o livro traz, que é o que eu estou trazendo aqui. Eu estou trazendo esse vídeo muito mais teórico, com exemplos, para você poder visualizar o que ele está falando. E o que eu sugiro para você? Como que é treinar? Você vai treinando. Poxa, deixa eu entender, tá? Chamariz de atenção sexual. Ah, é isso. Deixa eu testar algumas frases. Como que você pode validar? Hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a inteligência artificial, que você pode validar. Inclusive você dá um comando para a sua ferramenta que você usa aí de IA e fala, de acordo com chamariz de atenção, comandantes da atenção, chamarizes, sexual, a frase tal contempla sim ou não? Como que ela pode contemplar? Usa o comando como, que é uma das coisas mais relevantes ali, porque a inteligência artificial vai te trazer esse como. E ela vai te dar exemplos. Então você tem como pegar aqui já um conhecimento que a gente está aprendendo e usar uma ferramenta da inteligência artificial para você começar a ter esses gatilhos, e isso vai melhorar muito o teu engajamento, a retenção, tanto a puxar a atenção quanto a retenção da atenção das pessoas que você está querendo atingir e não está conseguindo com que elas te ouçam. E eu estou falando muito aqui, mas como se a gente estivesse fazendo uma comunicação por vídeo, por texto, mas tenho certeza, né? Você como uma empresária frequenta grupos de networking, ou vai no evento, ou vai no congresso. Você está exposta. E quando você fala com as pessoas, poxa, quantas pessoas num evento a gente conversa? E como que a gente pode ser uma pessoa interessante na conversa e de repente você quer a atenção daquela pessoa, porque tem pessoas que falam muito, de repente você quer a atenção dela, como que você pode ter a atenção dela? Se você já tem, eu vou falar assim como se, né? Se tem esse chipzinho aqui de preparar o terreno, que o foco da pré-suasão é você preparar o terreno. Então, se você já tem esse chipzinho, já está entendendo isso, numa conversa ali você pega, joga uma frase ou uma pergunta, a pessoa fala, peraí, deixa eu ouvir o que ela está falando. Então, esse conceito aqui você vai usar em qualquer nível de comunicação. Até com um cliente que já é seu, que está rodando e você quer a atenção desse cliente, você também vai fazer com prospecção, com cliente, com parceiro, com fornecedor, com funcionário, seja o que for dentro do teu universo de negócios, isso aqui que a gente acabou de falar serve. Então, vamos encerrando por aqui o nosso vídeo. E se fez sentido isso que eu falei, além de comentar aqui, que eu adoro ver os comentários, compartilhe esse vídeo. Quantas e quantas empresárias estão quebrando a cabeça com um conteúdo excepcional? Só que se a pessoa não sabe que o conteúdo dela é excepcional e está concorrendo com milhares de outras coisas, não vai parar para ver. Ela precisa usar desses recursos para poder puxar a atenção e reter a atenção dos clientes dela.